Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o professor Rogério Gaspar, que agradecemos o facto de, tão prontamente, vir a esta comissão esclarecer-nos. De facto, este último relatório do Observatório Português de Sistemas de Saúde, 2018, é um documento que nós consideramos consistente, que aborda aspectos muito importantes do sistema de saúde português. E o PSD analisou este último relatório e consideramos que, de facto, vai acompanhando uma cada vez maior percepção da generalidade dos agentes e estudiosos da saúde, segundo a qual o Serviço Nacional de Saúde, embora constitua uma importante realização das últimas décadas, não está bem nem vai bem. Daí, aliás, uma primeira pergunta, Sr. Professor, quase uma em jeito de provocação: como é que se chama verdadeiramente este relatório? Meio caminho andado, com ponto de interrogação, como temos aqui, ou meio caminho andado, sem ponto de interrogação, como temos aqui? E esta pergunta deve-se ao facto de, no convite dirigido aos deputados para assistirem à apresentação do relatório, no passado dia 19, o relatório ser identificado com um ponto de interrogação. Já depois o relatório extraído do site do Observatório perdeu o ponto de interrogação. E isto faz toda a diferença do ponto de vista daquilo que é a nossa percepção. E, portanto, Sr. Professor, a questão pode parecer caricata, mas reveste uma importância aqui decisiva. E por isso pergunto-lhe, Sr. Professor, em que é que ficamos? Para o Observatório, estes 2 anos e meio foram meio caminho andado, sem mais? Ou interrogam-se sobre se, de facto, houve meio caminho andado? E por isso não resisto tão bem, Sr. Professor, aliás, a este respeito, a citar a vossa citação, passa a redundância, da Alice no País das Maravilhas, em que esta pergunta a um gato. A Alice pergunta a um gato: podes-me dizer qual o melhor caminho que devo tomar? E este responde: isso depende muito do lugar para onde queres ir. Ao que a Alice diz: eu não sei para onde ir. E o gato responde novamente: se não sabes para onde ir, qualquer caminho serve. E a questão é como os senhores a colocaram, sobre o governo para onde quer ir. Se não sabe, qualquer caminho servirá, mesmo que não sirva aos portugueses, como cada vez mais é dado a ver ao país pela multiplicação de exemplos da degradação que o nosso SNS está a sofrer. Dito isto, o relatório do Observatório identifica aqui fragilidades dos serviços públicos de saúde, de que darei alguns exemplos e pedia que, por favor, o comentasse. Os resultados obtidos pela reforma em curso dos cuidados de saúde primários, em que a dissonância de resultados e discursiva tem revelado que os cuidados de saúde primário estão longe de serem a prioridade política do atual governo, com carências estruturais e de decisão política, recursos humanos e materiais e evolução das USF a marcarem a agenda desta área. Um outro ponto: os agrupamentos de centros de saúde estão sem capacidade de gestão. Um outro: o ano 2017 foi o pior de todos os anos na evolução das USFs. Um outro: os resultados alcançados na reforma dos cuidados hospitalares não são conhecidos ou são desconhecidos por inexistentes, e o que parece prevalecer é uma crise sem fim à vista neste setor. Finalmente, no país a crise económica acabou, mas no setor hospitalar continua. E ainda um setor hospitalar endividado e à beira de um ataque de nervos. Os senhores concluem o relatório referindo que, para as questões estruturais da saúde em Portugal, analisadas ao longo deste relatório, não é visível qual o rumo a seguir. Apenas pedras, muitas pedras e precários atalhos que impedem que se chegue a toda a parte a que caminho deve levar. Esta conclusão responde, Sr. Professor, porventura, à minha primeira pergunta. O meio caminho andado do título tem mesmo um ponto de interrogação. Mas eu pedi em especial agradeço que termine a sua intervenção. E mesmo terminando, agradecer ao Sr. Professor um comentário à avaliação que o Observatório faz à situação dos cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares no âmbito do SNS, nomeadamente naqueles pontos que eu aqui acabei de referir. Muito obrigado.